Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência ao vídeo 781. Então aqui nós vamos para a questão de 1016. E na questão 1016 tem uma pergunta, ela é composta de uma pergunta. Deixa eu pôr o óculos, depois eu coço os olhos. 1016. Agora eu volto a coçar porque tá coçando. Aí você fala assim, mas por que não coça antes? Ah, não, porque eu sou natural, gente. E comigo não tem esse negócio de frescuragem, não. Você já observou que tem gente que faz esses vídeos, faz vídeos, e eles ficam pedindo para as pessoas, curte aqui, curte ali, compartilha, assine, ative o sininho, sei que tem, sei que tem. Não, eu não. Eu deixo para que as pessoas, de acordo com a consciência delas, elas mesmas compartilhem, para que mais pessoas possam desfrutar do que nós aqui desfrutamos. E não adianta, né? Cada um é cada um. Então, para que a gente ficar forçando às vezes as pessoas falam assim, siga o meu canal, compartilhe, ative o sininho, forçando a gente a uma coisa que a gente não está afim, né? Então, se a pessoa assistir e compartilhar, tá bom demais. Se não compartilhar, não tem problema, né? Mas tem uma pergunta aqui, tem uma resposta de Allan Kardec aqui, dos bons espíritos, que ela é totalmente sentido triplo. Ela é complexa, ela é relativa, você entendeu? Não é bem assim como os bons espíritos aqui estão dizendo, não. E você vai entender o que eu vou ler aqui. Essa pergunta e essa resposta aqui, eu posso dizer para você que ela foi permitida a permanecer aqui dessa forma, numa questão assim de nos dar a oportunidade de raciocinar, entendeu? Porque que ela faz parte dos desígnios das leis de Deus, não faz não. Mas nós é que temos que raciocinar. Olha só para você ver, ó. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Pronto. Aqui já começou a complicação. Aí os bons espíritos eles respondem assim, ó. Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados? Você entendeu? Então, olha só para você ver. Promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. Isso é inexistente. O céu não é o espaço universal. Céu é mitologia. Então nós não podemos, a gente respeita. Então você me diz assim, mas então Kardec errou, os espíritos também errou. Não. Eles assim deixaram para que pudéssemos analisar, para ver quem é
que cairia no conto de fada. Porque isso aqui, eu posso dizer a você que tanto essa pergunta quanto essa resposta é uma alegoria. Veja bem, não é o espaço universal. O espaço universal não é céu. Não é céu. Céu é algo limitado. Céu é algo que você possa não só ver, ou que até possivelmente você consiga tocar nele. Então, tá certo como os bons espíritos aqui estão dizendo? Tá certo. Só que a mim não me satisfaz. A mim não me satisfaz, porque eu conheço outras dimensões, eu conheço outros aglomerados paralelos, eu conheço outras dimensões paralelas. Então, se existisse o céu, essas dimensões paralelas não existiria. Porque todas essas dimensões paralelas são um aglomerado. Não sei se você está conseguindo entender. É um aglomerado. Então, o céu é um limite. E os universos, as dimensões, são ilimitadas quanto Deus. Então, veja bem, ó. Não. O espaço universal são os planetas. Ó, olha aqui no que os bons espíritos estão resumindo como céu. As estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Não é por aí. Veja bem, em que sentido se deve entender a palavra céu? Então, conforme os bons espíritos responderam, não tem nada a ver a resposta dos espíritos levando em conta a pergunta de Kardec. Nós temos que separar o joio do trigo, gente, é nesse sentido, nesse momento. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Em que sentido se deve entender? Mitologia. Pronto. Se os bons espíritos dissessem assim, é mitologia, não deixa de ser a alegoria, uma fantasia. Por quê? Inferno é alegoria. Paraíso é uma alegoria. Purgatório é uma alegoria, é uma fantasia, você entendeu? É uma fantasia. Céu também é uma alegoria, é uma fantasia, é algo criado pelo homem, que ao olhar no zimbório, à noite principalmente, ao ver o céu assim, ao ver as estrelas, né? Então, eles acharam naquela época que as estrelas encontravam-se pregadas numa redoma
E aquela redoma, eles a denominaram como céu. Entendeu? A denominaram como céu. E que as estrelas estavam todas pregadas ali, naquele céu, para enfeitar as noites nossas. Olha só para você ver como que a mitologia, a alegoria, as fantasias, sabe? Então isso é tudo invencionismo. Isso é coisa das crenças religiosas que existem na Terra. Isso não faz parte das leis divinas. Entendeu? Então, em que sentido se deve entender a palavra céu? Os bons espíritos podiam ter resumido assim, ó. Em que consiste? Em alegoria. Em que consiste? Em fantasia. Em que consiste? Em mitologia. Mas não, eles quiseram dizer algo mais para que pudéssemos raciocinar. Só que o que eles disseram é de fato a ser analisado, até porque não condiz com a realidade. Julgas que seja um lugar como os Campos Elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outras preocupações que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não, não. É o espaço universal. O espaço universal não é céu. Entendeu? Não é o céu isso aí. Isso não, porque céu não existe. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Os bons espíritos aqui eles estão dizendo de uma determinada região na hierarquia evolutiva, de uma determinada região, de uma determinada hierarquia, de uma determinada dimensão, você entendeu? Mas eles não estão com isso querendo dizer que se trata de céu, porque céu não existe. Céu não existe, porque se nós admitirmos que o céu existe, se o Espiritismo admitir que o céu existe, o Espiritismo vai estar, você entendeu? Sendo conivente com toda a vaidade humana, com toda a pobreza de falta de raciocínio, de falta de cultura, de falta de moral, de todas as doutrinas existentes no mundo até o ano de 2021. O Espiritismo vai estar sendo conivente. Ué, se inferno é alegoria, céu, purgatório também, paraíso também, céu é a mesma coisa, não muda nada. Nós temos que entender, gente, que para Deus
A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, Deus sendo onisciente, onipresente e onipotente, não existe passado como não existe futuro. Para Deus, onisciente, onipresente e onipotente, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, tudo é presente. Tudo para Deus não existe passado e nem futuro. Para nós que nos encontramos em processo de evolução, um dia na eternidade, quando nós alcançarmos o patamar de espíritos puros, desfrutaremos também das mesmas condições, você entendeu? De presente, não passado e nem futuro, mas presente, só que limitado. Sabe por que limitado? Porque só Deus é ilimitado. Nós somos limitados. Não existe no universo e nos universos e em todas as dimensões, por toda a eternidade, um ser que se iguala e que se igualará a Deus. Porque o dia que se igualar, Deus deixa de ser Deus. E isso nunca acontecerá. Por isso, Deus não existe passado. Deus não é passado. Deus não é futuro. Deus é presente, onisciente, inteligente, onipresente. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele é o supremo. É embasado nisso que nós estamos dizendo, esmiuçando a questão de número 1016. Embasado nisso. Não é nem embasado no que os bons espíritos responderam. Porque os que os bons espíritos responderam está certo. Está certo. Mas eles deixaram dessa forma para que raciocinássemos. Bom, vamos pensar da seguinte forma. Vamos ver quem raciocina essa questão. Porque aqui nós vamos colocar, porque Kardec fez a pergunta aqui. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Em que sentido se deve entender? Ora, em que sentido se deve entender a palavra céu? Fantasia. Mitologia. Alegoria. Né? Uma palavra alegórica. Aí depois vem... Não é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores onde o espírito goza plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Isso aqui, essa situação não se dá em céu, e sim em dimensões, em patamares evolutivos, e não em céu. Admitir céu é admitir que o diabo, que o Satanás existiu e que existe. Admite para você agora, para você ver.
espírita, que se diz espírita, admite que isso aqui tá certo. Tá certo, mas para a gente separar o joio do trigo. Mas em questão de céu, não. Porque isso aqui é dimensão evolutiva. Porque admitir é o mesmo que admitir que Satanás está certo. E Satanás é mitologia. Como no princípio, né, há 2000 anos atrás, Jesus foi tentado pelo Satanás. Ah, pelo amor de Deus, gente. E Satanás, olha a história mais ou menos. Não gosto nem de ficar lembrando essas coisas. Satanás o tentou de uma tal forma que lhe mostrou a Jesus. Satanás mostrou a Jesus riquezas e mais riquezas. Tudo quanto é coisa perfeita, Satanás mostrou a Jesus, tentou ele mesmo. E disse mais ou menos, se você abandonar esse que você segue, né, que é Deus, eu te darei tudo isso aí, você tá vendo. Mas para que, gente? Isso é mitologia, vamos largar de ser tonto. Por que que Jesus ia abandonar o Pai? O dono, o incriável, a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, o onisciente, o onipresente e o onipotente, para aceitar uma chantagem do mitológico Satanás, quando nós não podemos nos esquecer. Espera aí. Ó, é gostoso. De novo. Ai, vai ter que cortar a imagem dessa vez, porque senão você vai pegar Covid. Então, gente, se Deus é o nosso Pai, se Deus é Pai de Jesus, mas acontece que muitos acham que Deus é Jesus, né? Jesus é Deus, por isso que tá aí a palhaçada. Então, se Deus é nosso Pai, se tudo é obra do Criador, então o que acontece? Tudo que existe no universo, vamos pensar assim, é nosso. Não é natural que na Terra um pai tenha uma casa, quando ele morre a casa fica para o filho? O filho não é herdeiro? Eu sou herdeiro de Deus. Eu de vez em quando eu saio lá fora no céu estrelado, como agora de madrugada, né? E eu olho para Antares e falo, aquela lá é minha, Antares é minha. Ué, eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu sou filho do pai, ué. Ele não é dono de tudo? O que é do pai, o filho não herda? Eu tenho o direito de reivindicar os meus direitos antes. Antes que o pai morra. Agora, a vantagem nossa é que o nosso Pai, Deus, nunca dorme, nunca desencarna, nunca deixa de existir. Enquanto na Terra o nosso Pai deixa de existir, né? Fisicamente, mas espiritualmente ele continua. Então, de vez em quando eu fico igual doido, sabe, lá no terreiro, assim contando. Sírio é meu. Antares também. Se eu vejo Marte, também é meu. Olha o egoísmo. Eu estou vendo Vênus, é meu também. Gente, eu posso escolher o quanto de planeta e estrela que eu quiser e sol que eu quiser. E ainda vai sobrar muito para outras pessoas. Não fica com egoísmo não, viu? Com ciúme não, viu? Porque ainda vai sobrar muito. Eu posso escolher o quanto que eu quiser, que ainda vai sobrar muito para você também. Agora já imaginou se um psiquiatra vê eu lá fora contando estrela e falando que é minha? E a pessoa, se eu vou num cartório e falo assim, ó, registra aí esses 10 planetas aqui, que esses 10 planetas são meus.
Ah, na hora, vai lá para baixo, né? Mas então, você entendeu, né, que essa resposta de dos bons espíritos a Allan Kardec na questão 1016 é uma resposta correspondente a dimensões evolutivas de acordo com a evolução dos espíritos em cada qual dimensão, que não tem nada a ver com céu, porque as dimensões não possuem céu, entendeu? Dimensão não possui céu. Céu é mitologia. Céu faz parte da mitologia que sempre foi utilizada aqui na Terra para poder céu, paraíso, inferno, Satanás, purgatório, entendeu? É fogo do inferno eterno, como se diz, o paraíso, né? O juízo final, o pecado capital. Isso é tudo mitologia, gente. Pelo amor de Jesus. Vamos para o próximo vídeo.